Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carol Roese e eu vim aqui compartilhar a minha história, como eu conheci o Senhor Jesus e como Ele tem transformado a minha vida. Eu fui criada num lar católico no Brasil e eu mudei para os Estados Unidos fazem 15 anos. Me afastei completamente dos caminhos de Deus até o ponto de eu começar a sentir um vazio dentro de mim e muitas perguntas como o que será depois da morte, a vida após a morte, qual é o nosso propósito, o que estamos fazendo aqui. E foi quando eu mergulhei de cabeça nesse movimento da nova era, da metafísica, do pensamento positivo, um movimento que tem assolado o mundo todo e confundindo muito as pessoas. Então eu me aprofundei muito, estudei muito, li muitos livros, fiz vários cursos e comecei a ter vontade de compartilhar com as pessoas sobre isso. E na época nós escrevemos um livro, eu e as minhas colegas desse movimento, escrevemos um livro, e quando eu estava escrevendo o livro na minha casa, os últimos capítulos, né, as últimas páginas, na verdade, uma voz muito convincente falou comigo que depois que eu terminasse aquilo que eu estava fazendo, que eu entendi que era o livro, eu ia começar a pensar totalmente diferente do que eu estava pensando. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque foi uma certeza muito grande que eu tinha que isso ia acontecer, mas que eu já estava no momento de eu compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu tinha aprendido por alguns anos, 4, 5 anos estudando aquilo. Eu já tinha website, já tinha cartões de visita, eu tinha um grupo na minha casa onde nós tínhamos um grupo de apoio, eu tinha um grupo também num lugar onde eles vendiam coisas esotéricas, eu ia lá e ensinava, dava classes lá. E um dia eu fazia yoga na época, eu fui numa classe de yoga e uma instrutora me convidou para o estudo bíblico após a aula. E eu disse para ela que eu não entendia nada da Bíblia, achava a Bíblia muito difícil de se entender e que eu não estava interessada. Tempos depois eu fui num templo de Hare Krishna e quando eu cheguei em casa eu estava conversando com a minha mãe e contando para ela o que eu tinha acontecido no dia. E ela me disse: filha, tu tá adorando deuses pagãos, tu deveria de começar a ler a Bíblia. E eu disse para ela: mãe, a Bíblia é muito confusa para mim, eu não entendo nada do que a Bíblia fala, eu não preciso disso agora. Tempos depois eu tô na internet querendo aprender como eu marketing o business, né, o livro, o website, enfim, os grupos. E essa moça americana, ela começa a contar a história dela, o testemunho dela de vida, e ele era ela foi criada num lar católico e depois ela se envolveu com a metafísica, com a nova era durante 5 anos, mas que a vida dela tinha sido transformada já fazia não sei quantos anos, uns 10 anos, graças a um livro, e ela levantou e era uma Bíblia, e ela disse: eu recomendo a você ler de capa a capa. E aquele testemunho veio de encontro ao meu coração porque eu era católica e naquele momento eu estava na metafísica. O que eu fiz? Naquele momento eu fui para o meu quarto, me tranquei e eu lembrei que tempos antes eu tinha ido para o Brasil e eu comprei uma Bíblia fácil de entender. E eu comecei a ler do início, Gênesis 1:1. E foi quando eu li a parte de que Adão e Eva caíram. E naquele momento o Espírito Santo me revelou tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Tudo aquilo que eu estava fazendo que era pecado, que estava me afastando de Deus, ao invés de me aproximar de Deus. E na verdade, quando eu estava buscando a nova era, eu estava buscando me aproximar de Deus. Só que eu estava buscando uma aproximação errada, né? Eu estava buscando uma aproximação de um outro Deus, mas não o Deus verdadeiro. E quando eu recebi aquela revelação que Deus falou, que o Espírito Santo me revelou de tudo aquilo que eu estava fazendo, que o meu problema maior, o que era? Ter relacionamento com quem não era meu esposo. Isso é adultério, é um dos mandamentos, é o mandamento 7, se eu não me engano, dos 10 mandamentos, que é não cometerás adultério.
E eu chorei, comecei a chorar desesperadamente, e lembrei que um amigo meu, ele ia numa igreja cristã. E eu liguei para ele, eu disse, eu preciso ir numa igreja. Ele me disse, olha, vai no Google e vê, tem várias. E eu comecei a frequentar uma igreja americana, e o pastor, eu entrava naquela igreja, eu chorava do início ao fim, mas eu chorava de alegria. É como aí a história do filho pródigo, quando ele volta para casa, que ele se arrepende, ele pede perdão e o pai o abraça, o perdoa. Era isso que eu estava sentindo, era o perdão. Eu estava voltando para minha casa e eu senti uma alegria, eu chorava de alegria. E o pastor não tinha muita experiência, ele dizia, filho, tu tá bem? Eu dizia, pastor, tu não tá entendendo, eu tô muito feliz. E naquele momento foi quando eu comecei a colocar fora. Na minha casa tinha um monte de coisas esotéricas, livros, CDs, quadrinhos, coisas penduradas, etc. Incensos. Eu botei tudo fora e eu lembrei daquela voz que me disse, que na verdade essa voz era o Espírito Santo, que me disse que eu ia começar a pensar totalmente diferente. E eu peguei e botei tudo fora que eu tinha, inclusive os livros que eram meus, os livros que eu escrevi, né, com as meninas, botei tudo fora. E eu disse que eu tinha feito uma promessa que eu ia começar a viver a vida conforme a palavra de Deus, conforme Deus fala na palavra, e não mais o que eu achava que era melhor para mim, porque eu só quebrava a cara. E eu posso te dizer que já fazem 6 anos que eu tô 6 anos e meio que eu tô nessa caminhada. É uma caminhada longa, né? Não tem sido fácil. São desafios atrás de desafios, mas Deus tem transformado muito a minha vida, tem transformado o meu coração. Pouco a pouco, de vitória em vitória, eu tenho conquistado coisas, graças a Deus, né? E tô muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida, e eu tenho certeza que Ele fará na tua também. O Senhor é misericordioso, a graça dele se renova a cada manhã. E a minha oração é que você também possa conhecer o Senhor, possa ter um relacionamento. O que Deus quer é ter relacionamento conosco. Não é ritual, não é aquela coisa mecânica, né? Não é tu só ir para a igreja e tá cumprido. Não, é de tu ter um relacionamento com Deus diário, pedir perdão diariamente e se aproximar dele diariamente. Eu não quero que esse vídeo seja muito longo. No próximo vídeo eu vou falar mais como a parte da conversão mesmo, né? Como você também pode fazer para ter essa experiência com Deus. E a minha oração é que você encontre o Senhor. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ele é maravilhoso, ele tem transformado. Ele passa as provas contigo, ele nunca te deixa sozinho. O que o ser humano mais almeja na vida é ser amado, e o Senhor nos ama incondicionalmente. Não importa o que você tem feito, não importa se você fez coisas horríveis ou não, o Senhor te ama incondicionalmente. Então, irmãos, espero que tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe vocês, feliz 2018 e nos vemos em breve. Até mais!